Você é um daqueles que diz uma coisa e faz, ou daquele que deixa para depois aquilo que devia fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez percorrendo um itinerário com a Palavra de Deus. Seja sempre bem-vindo ao canal, aproveite todo o conteúdo que foi preparado aí para você, sobretudo através de vários dos nossos irmãos que também estão fazendo um trabalho bonito. Aproveite também na aba dos canais e acesse tantos outros conteúdos que podem te ajudar na caminhada espiritual. Quero pegar hoje com vocês o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram uma vasilha com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram dormindo e cochilando. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Bom, temos aqui duas realidades: as previdentes e as imprevidentes. Então há uma circunstância em que elas se comportam diferente diante daquilo que é o desejo. O desejo é entrar nessas núpcias, neste lugar da presença do Senhor, no lugar do relacionamento íntimo com o Senhor. Se você tem esse desejo, então vamos cultivá-lo, levá-lo cada vez mais adiante. Mas para entrar neste desejo de intimidade, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você se relacionar, e uma coisa é realmente busca de um relacionamento matrimonial, no sentido de se tornar um com Deus. Se tornar um com Deus, nós precisamos dar alguns passos, e isso é importante, porque nós não sabemos quando essa relação de intimidade vai chegar. Se você está à espera dessa relação de intimidade, pois precisa ser previdente. Você precisa previamente olhar e perceber aquilo que deve acontecer, aquilo que pode estar por vir. Quando nós queremos algo, muitas vezes nós vamos nos preparando para aquilo. Você quer passar no vestibular? Se prepare para isso. Quer um bom emprego? Prepare-se para isso. Eu quero um bom emprego. Então o que você faz? Estuda outra língua, fale 1 ou 2 línguas pelo menos, para você ter um bom cargo. Estude numa faculdade boa, tem todo um caminho. Mas para isso você precisa o quê? Se preparar. Não é simplesmente chegar lá no emprego. O emprego pode vir, pode ser que ele demore, mas você precisa se preparar para isso. E elas vão se preparar. Levam as lâmpadas, mas algumas não se preparam, no sentido de que pode ser que as coisas demorem muito mais do que você imagina. Quando acontece isso na nossa vida espiritual, é muito importante. Aquele pedido que você faz, e se ele demora mais do que você imagina? Se aquela situação que você está vivendo demora mais? Se aquilo que você está passando demora um pouco mais, como será? E aí nós temos essa realidade onde aquelas que preveniram-se levaram consigo também o óleo necessário para repor. Mas por que as outras não levaram? Elas não levaram porque talvez pensassem: não será necessário.
Ou pensar o seguinte: vai dar muito trabalho isso daí, não é preciso de tudo isso. Tem muita gente que na vida espiritual pensa assim: não precisa de tudo isso, não é necessário. E vão tentando podar as coisas de tal forma a chegar na vida espiritual de intimidade com Deus mais rápido possível e da maneira mais fácil possível. Aí olham para Santa Teresinha, falam: bom, vamos fazer um caminho como Santa Teresinha, dos pequeninos, daquele simples, a pequena via. Meus caros, se vocês conhecerem mesmo Santa Teresinha, vão perceber que aquelas pequeninas coisas são de almas muito grandes. Você vai perceber que não é assim tão simples, no sentido de que você quer cortar o caminho, não. Você vai descobrir a pequena via, não com um caminho para encurtar os espaços, mas um caminho aonde você percebe o amor nas pequenas coisas. É um pouco diferente de tudo isso. Bom, esse é um ponto. Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre essa dimensão que temos um ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, depois ter que consertar as coisas que você fez errado. Ou seja, previne. Isso quer dizer, encha aí deste óleo, carregue este óleo. O óleo é aquilo que dá, é o combustível necessário para o fogo. Quando você está cheio dessa presença, cheio de virtude, cheio de desejo, o que acontece? Você tem este fogo. É como alguém que quer essa intimidade, você deseja essa intimidade, então isso está sempre aceso dentro de você. Mas, quando você só tem aquele fogo para aquele momento e não se previne, achando que o fogo vai continuar sempre, ou seja, não estrutura a sua vida numa vida de virtudes, e aí vem as várias virtudes, uma das principais é a humildade. Quando você estrutura a tua vida numa coisa que vai sempre alimentar a tua vida espiritual, que é esta busca dessas virtudes, aquele processo de ser uma pessoa amorosa, cheia de compaixão, o processo de poder ser humilde, simples, tudo isso vai colocando o alicerce para que quando você percebe que a chama está diminuindo, a virtude ela alimenta. Ela começa a alimentar esta chama, esta presença, esta busca, este esperar. Não adianta você falar: mas não precisa disso, não precisa de tanta busca assim por uma virtude, acho que não precisa buscar dessa forma. Então, quando você vai fazendo isso, você vai remediando. Mas os santos, eles perceberam que a busca da virtude fazia o alicerce para verdadeiramente encontrar a vida espiritual. Quando Deus está nos fazendo esperar, quantas vezes é um chamado, uma confiança? O que Ele está nos alimentando ali? De uma virtude, está trazendo à tona uma virtude, mas se você não tem essa virtude, é difícil passar por esse processo. Por isso, coloque as virtudes também no teu caminho, previne-se. Então você está fazendo este caminho de buscar as virtudes, de deixar para trás toda a preguiça na vida espiritual. Pense nesses dois pontos. Deixa a preguiça, alimente a tua vida de virtudes e perceba quanto isso vai ser ideal para que você espere o momento certo onde Deus te chama a uma intimidade maior. E se Ele está demorando, porque Ele quer construir justamente essas virtudes. Mas se você for imprevidente, vai ficar esperando. E aí, quando percebe não tem virtude suficiente para esperar, vai sair correndo atrás e pode ser tarde demais. Aquele momento que Deus queria te chamar a uma intimidade já não foi mais possível. Por isso, vamos juntos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.